Shalom Adonai Lehortonir, paz do Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através da rede social, fazendo um convite para você. Nós estamos fazendo um pequeno estudo sobre os profetas menores e estamos agora falando sobre o profeta Abacuque. O nosso livro é esse aqui, Profetas Menores. Nós estamos com o nosso curso do IBAD, ali na Igreja Assembleia de Deus Vida Nova, na rua Serra Dourada 768, no bairro Periolo. Gostaria de iniciar uma pequena leitura onde muitos pregadores gostam de pregar, muitas igrejas usam como tema em congresso, que é Abacuque capítulo 3, e no versículo 2, que diz assim: Yavé shamareti shemareka yaret, Yavé parleká bekereb shanim, shairu bekereb shanim todiá, berogues hashem tizekor, onde diz: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na ira. Lembra da tua misericórdia, O profeta Abacuque, onde nesse capítulo aqui, que nós lemos aqui, quando eu falei que muitas igrejas utilizam, então nós vemos que ele fez um agradecimento, uma oração, um salmo, isso é um salmo, um cântico, que em agradecimento a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu gostaria de estar falando para vocês, meus irmãos, aqui no livro de Abacuque, qual era o cenário que estava acontecendo ali, o porquê que Deus falou com Abacuque, qual que era a situação. A gente tem estudado nos livros anteriores, que nós temos comentado, do cenário político que se encontrava e o cenário religioso na cidade de Judá, lá em Jerusalém. Então nós vimos que o pecado, a transgressão, a opressão, a exploração dos ricos em relação aos mais pobres, a desigualdade social que estava tendo ali, o Hamas, Hamas no hebraico quer dizer violência seguido de sangue, ou crueldade que estava acontecendo para tomar os bens dos seus próprios irmãos. Então eles pegavam isso. Eu estou falando de Judá, não estou nem falando da nação que a gente vai estar comentando que vai vir para cima. Isso é do próprio povo de Judá, entre os irmãos, a exploração. Então, se eles tinham vontade de ter uma casa, umas terras, se fosse preciso, eles matavam, derramavam sangue do seu irmão para adquirir o bem que ele tinha. E com isso aí molhava as mãos dos sacerdotes, que era o poder religioso que tinha na época, e também molhava a mão dos juízes ali. Então, a corrupção estava tremenda ali na cidade de Judá. A gente vai estar lendo algumas referências no livro de Abacuque, mas só para mim dar uma introdução. Então, estava terrível. Então, nós vamos ver que Abacuque ele entra em cena porque é uma sentença dada ao profeta Abacuque logo no capítulo 1. Então, Abacuque, irmãos, não foi um profeta que foi lá no meio do povo, que profetizou, que Deus usou ele como usou Jonas, como usou Sofonias, como usou Amós, como usou Oséias. Não, aqui é uma indignação do profeta Abacuque com Deus. É um diálogo que ele tem. Deus chama ele de atalaia. O que é atalaia? Atalaia é vigia, Os atalaia que ficavam nas torres de vigias, entre as muralhas, vigiando para se viesse um exército inimigo. Era eles que tocavam o chofar para que então o povo se preparasse com o ataque inimigo. Então atalaia quer dizer vigia. Então às vezes a pessoa fala, você é uma atalaia de Deus, mas a palavra atalaia quer dizer vigia. Então dá-se a entender, porque não tem muito da história de Abacuque, não sabe os seus pais, dizem que ele é de Jerusalém, foi ali que Deus falou com ele, mas não sabe da história dos seus pais. Alguns teólogos arriscam dizendo que ele era levita, porque o capítulo 3, onde a gente lembra também, capítulo 3, versículo 2, Aviva a tua obra, é um cântico, é um salmo. Só que assim, eu não vou falar que ele era um levita, porque se a gente for pegar Davi ele não era da tribo de Levi, Davi era da tribo de Judá. E mesmo assim ele fazia salmos, ele compunhava louvores de adoração. Então, eu não vou falar que Abacuque é da tribo de Levi. Levita, é que ele louvava, ele adorava, ele compunha também louvores de adoração.
Tanto é que no capítulo 3 a gente vê que foi um salmo, né, que ele escreveu um cântico de adoração, entendendo o que Deus estava dizendo para ele. Então, qual que era o cenário? Bom, irmãos, nós nos vídeos anteriores nós comentamos sobre a Síria, a nação que estava vindo para cima, já tinha ido derrotado. Então Israel, o reino do norte, pegou Samaria, deixou Samaria como sua capital para que pagasse tributos. Depois eu falei no vídeo anterior que então os babilônicos fizeram uma aliança com os medos, ficou os medos babilônicos. Eles derrotaram a Síria no ano de 612 a.C. Naquela época ali então, né, foi onde foi usado o profeta Sofonias, foi usado o profeta Naum, né, e mais alguns outros profetas. Eu falei que Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego, Jeremias estavam ali, uns eram jovens, outros estavam no início ainda do ministério. Então, no ano de 612, então, a Síria foi derrotada. Agora nós estamos aqui já no ano 606, o cenário era no ano 606. O que estava acontecendo no ano 606? Bom, o rei Josias, como eu comentei também no vídeo anterior, o rei Josias, no ano de 609, mais ou menos, antes de Cristo, ele entra numa batalha contra o Egito. Lembra que eu comentei sobre o faraó Neco, né? Então o faraó Neco subiu para tentar derrotar a Síria e um confronto ali eles tiveram com a Babilônia. Nesse confronto que eles tiveram com a Babilônia, inclusive tem um vídeo aqui passando aqui atrás, né? Até é muito interessante esse vídeo aqui atrás, que está mostrando aqui a batalha, né? A batalha dos babilônicos contra o faraó Neco, contra o Egito. E nessa batalha que vocês estão vendo aqui atrás de mim, então nessa batalha, Nabucodonosor, que foi a batalha de Carquemes, né? Nabucodonosor então vence, né, as tropas do Egito ali. Josias tinha sido morto no Egito, no Vale do Megido, né, no Vale de Jezreel, no ano de 609. Como ele tinha morrido ali, Judá volta de novo a se corromper, volta para a prática da idolatria, volta para a corrupção. Perderam o cabeça, que era o rei Josias, e ficaram desnorteados novamente. Naqui, então, nós vemos que após a morte de Josias, Faraó Neco, então, depois, tirou o rei Jeoacás do seu trono e levou cativo no Egito. E com isso daí, ele nomeou Jeoaquim como rei de Judá. Com o seguinte acordo, que o rei Jeoaquim assumisse Judá, mas pagasse tributo, pagasse impostos para Neco ali no Egito. Com isso daí, acendeu a fúria de Babilônia. E é claro que Jeoaquim estava usando de malandragem. O que Jeoaquim estava fazendo? Ao mesmo tempo que ele estava com o Egito, ele também estava pagando tributo, ou seja, estava agindo pelas costas de Neco, trabalhando para os babilônios. Então ele estava ali com um pé em Babilônia e um pé no Egito. Isso daí enfureceu esses dois reis, né? E é claro que nessa batalha, então, de Carquemes, o rei Josias já tinha sido morto. Na batalha de Carquemes, então tem esse confronto, como nós estamos vendo aí, Babilônia e o Egito com o faraó Neco. Como nós vimos aqui, Babilônia então vence o Egito, vence as tropas do Egito, e Neco foge de volta para o Egito. Babilônia então se torna uma grande potência. Nessa batalha que nós estamos vendo aqui, a batalha de Carquemes, Nabucodonosor era general do seu pai, Nabopolassar. Nessa batalha ele fica sabendo que o seu pai vem a falecer. Então ele volta para a Babilônia. Quando ele volta para a Babilônia, né, para estar no enterro do seu pai, ele leva com alguns despojos de guerra. E nesses despojos de guerra, ele leva então o rei Jeoaquim e ele leva então Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego. Antes da Babilônia tomar conta de Jerusalém por total, então Abacuque entra em cena. Abacuque dá-se a entender que Abacuque estava na torre de vigia. Por isso que Deus chama ele de atalaia, porque ele era vigia. Então, dá-se a entender que ele estava na torre de vigia, e ali ele começa a olhar a sua cidade. E nessa que ele começa a olhar a sua cidade, ele começa a se lamentar. Que aí entra o capítulo 1 do livro, que eu vou até ler para vocês, do livro de Abacuque, né? Entra o capítulo 1, que é onde ele começa a fazer praticamente uma lamentação, né? Indignado com o que estava acontecendo ali. Aí ele começa
a indagar com Deus e entra a história. Ele diz assim, isso no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, eu vou ler com vocês. Que diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade, ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Aí ele diz mais, por esta causa a lei afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo, ao pervertido. Por que ele está falando isso? O que estava acontecendo? Ele estava falando isso pelo seguinte, aqui ele estava indignado com a situação de Judá. Então ele olha para Judá, nesse momento, e ele começa a conversar com Deus. Fala, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o todo-poderoso. Por que que o Senhor permite os maus prevalecer em cima do justo? O Senhor não está vendo o nosso povo, o Senhor não está vendo a nossa necessidade, o que está acontecendo? Porque é como eu falei, os ricos estavam explorando os mais pobres. Eles estavam tomando as terras dos mais pobres, dos que não tinham condição de vencer na justiça. Porque eles molhavam a mão dos juízes e molhavam a mão do sacerdote. Então, com isso daí, ele estava vendo também que estava tendo muitas pessoas que estavam abandonando seus filhos. Tinha muitos órfãos, muitas viúvas. O sacerdote não estava nem aí, sendo que era a lei que eles tinham que amparar, né? Nós estávamos vendo aqui também pela lei que os filhos tinham obrigação pela lei de cuidar dos seus pais e eles não estavam nem aí. Eles molhavam a mão do sacerdote e o sacerdote fazia aquela oração fajuta, livrando ele do peso dessa lei. Então aqui estava tendo muita corrupção, muita desigualdade social em Judá. Então Abacuque, olhando aquilo ali, olhando aquela situação, então ele começa a indagar a Deus. Então aqui não é uma profecia. Abacuque não está profetizando para o povo. Aqui Abacuque está desabafando. O que eu acho interessante é que o nome de Abacuque, na língua acádia, quer dizer abacoco. Abacoco quer dizer uma planta com aroma, uma planta cheirosa, aromatizante. Só que no hebraico quer dizer avak. Havak ou abak, que quer dizer abraço ou abraçar. Quando o Abacuque indagou a Deus, se lamentando com ele, falando de Judá, é como se ele dissesse, Senhor, o povo está todo perdido, o povo está como pastor sem ovelha, o povo está corrompido, ou seja, Senhor, o povo está precisando de um abraço. O povo quer um abraço de Ti, Senhor. O Senhor parece que deu as costas para nós, o Senhor não está nos vendo, o Senhor não está vendo a situação do que está acontecendo e o povo precisa de um abraço. Por isso que o nome de Abacuque quer dizer abraço ou abraçar. Era a situação, então ele indaga a Deus, ele começa a falar da situação de Judá, o que estava acontecendo. Só que aí então, Deus vai responder para ele, que a gente vai ver na história, que Deus está suscitando, ou seja, está levantando a nação da Babilônia, que viria como vara de correção para Judá. É claro que nós vamos ver que quando ele vê que Deus fala que usaria a Babilônia como vara de correção, aí que ele fica indignado, aí ele começa a indagar a Deus, por que Deus vai usar o povo ímpio? Por que Deus vai usar uma nação perversa, uma nação que não tem misericórdia, uma nação que não teme a Deus, uma nação que adora ídolos, imagem, vai ser de vara de correção? Que vergonha é essa, Senhor? Que humilhação é essa? Mas aí é claro que aí Deus vai explicar, a gente vai entender no decorrer da história, Então, quando ele começa a indagar a Deus, falando em relação à situação de Judá, o que estava acontecendo, então ele não estava profetizando para o povo. Ele estava se lamentando, ele estava indagando a Deus o porquê que Deus estava permitindo aquela situação. Por que Deus não entrava em ação e não mudava, revertia aquele quadro. Mas aí Deus tinha algo para fazer,
que é o que nós vamos continuar lendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? A gente vai ver, porque quando ele fala de violência, violência no hebraico quer dizer Hamas, né? Hamas quer dizer violência seguida de sangue ou crueldade. Quando fala mãos com Hamas, né? Mãos cheias de Hamas, mãos cheias de sangue, né? Então uma violência muito grande, o sacerdote não estava nem aí. Então interessante que aqui no Abacuque capítulo 1, versículos 6 e 11 diz também assim: horrível e terrível é dela mesma, sairá o seu juízo e a sua grandeza, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos da tarde. Os seus cavaleiros aparem-se toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, e farão zombarias. Eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então ele está falando assim: Senhor, o Senhor está levantando uma nação que adora ídolos, uma nação que tem outros deuses, uma nação perversa para ser de vara de correção para nós. Mas aí eles vão dar glória para o Deus deles. Isso aí não é justo, isso que o Senhor está fazendo. Então ele começa a indagar a Deus por isso. Aí ele se lamenta, fala assim: não és tu desde sempre o Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo? Ou puseste tu, ó rocha, ou fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para o que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farias os homens como peixes do mar, como os répteis que não tem quem governe. Então aqui Abacuque, ele faz um clamor a Deus, indagando a Deus: por que, Senhor? O Senhor vai usar como vara de correção um povo ímpio? Por que o Senhor vai usar os babilônicos que não têm misericórdia, que são um povo perverso, são um povo bárbaro, são um povo que usa requintes de crueldade nas suas conquistas, são um povo que adora Marduk, né, como seu Deus? Por que o Senhor vai permitir isso? Porque ele não estava entendendo e também não estava aceitando essa situação. Ele não estava aceitando a situação do povo de Deus, o povo da promessa, ser corrigido por um povo ímpio, né? Um povo idólatra, um povo bárbaro e perverso. Mas aí Deus vai então fazer com que ele entenda, né? Que ele conheça o porquê dessa situação que Deus estava utilizando eles. Porque no capítulo 1 a gente vai ver que é só ele indagando a Deus e se lamentando. Porque primeiro, que nem eu falei, ele começa a se lamentar em relação à cidade de Judá, o que estava acontecendo, e Deus é como se Deus falasse para ele, não está escrito, meus irmãos, é como se Deus falasse para ele assim: ó, você está se lamentando por Judá, mas olha o que eu vou fazer, olha quem eu vou usar como vara de correção. Aonde Deus fala que levantaria a Babilônia, com fúria, que seus cavalos eram como leopardos, né? Como leopardos com asa de águia, né? Que tramam estratégias, né, de guerra. E as suas conquistas são certeiras, são como animais velozes, né? Ferozes também, que devoram a sua presa e não se cansam nas suas conquistas, né? Então aqui estava falando, então aqui ele temeu, né? Ele temeu e também ficou indignado, porque ele conhecia a Babilônia e era um povo ímpio que seria de correção. Mas aí no capítulo 2, nós vamos ver que então Deus começa a falar com ele para que ele venha entender o que ia acontecer. Diz assim: o Senhor das Nações, ao esclarecer seu servo, procurou revelar-lhe que o mérito não estava no instrumento preparado para a aplicação da disciplina, mas no momento disciplinar, pois a dor seria uma linguagem a ser considerada. Por que Deus estava falando que ia usar os babilônios? Porque muitas vezes é através da dor e da angústia que o povo se volta para Deus. Como eu estava falando hoje na igreja, é muito difícil uma pessoa falar assim: olha, pastor, eu vou levantar uma campanha de 21 dias de jejum, por causa que Deus me abençoou, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu um salário bom, então eu quero fazer uma campanha de 21 dias de jejum. Ninguém faz isso.
As pessoas levantam campanha de jejum quando a situação está difícil, quando estão sendo humilhadas, quando estão desempregados, quando tem um filho ou alguém no hospital que os médicos falaram que não tem mais jeito, quando está com um casamento destruído, com a vida totalmente distorcida, quando os filhos estão nas drogas, aí sim eles procuram a Deus para fazer uma campanha de jejum. Então Deus estava falando assim, ó, é através da dor que o povo se volta para mim. Infelizmente, é através da angústia que o povo então se volta e reconhece que eu sou Deus na vida deles. Então é desse meio que eu vou tratar deles, para que eles entendam que eu sou Deus na vida deles. Que através da dor, aí eles vão ver, eles vão ter um momento de reflexão e entender quem é o Deus que eles servem. Porque até então, o Deus que eles estão servindo são Deus de madeira, são Deus de pau que não tem vida nenhuma, são Deus de pedra, confeccionado pelo homem, são banhados de ouro e de prata, mas dentro deles são vazios. E eu não, eu sou o Deus das nações, eu sou o Deus da guerra, né? O Adonai de Savaote, que tem todo o poder. Então aqui diz assim, isso é Abacuque capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda, isso é Deus então dando a resposta para Abacuque. Abacuque se lamentou no capítulo 1. Aí no capítulo 2, então Deus entra em ação e fala com ele, diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Então aqui Deus está falando com o próprio profeta, na linguagem de sentinela, na linguagem de atalaia, né? Então ele está falando na linguagem de atalaia o que é que ele ia fazer, que ele estaria como vigia, atento ao clamor do povo. Então ele fala assim, olha, isso que eu estou falando para você, escreve em tábuas, porque aí você vai escrever em tábuas e quem passar correndo vai ler, vai conseguir ler o que você escreveu. Então põe em letras grandes e escreve em tábuas isso que eu estou ditando para você, que eu vou estar como vigia, eu vou estar atento ao clamor do meu povo, para que o povo se lembre de mim no momento da angústia, no momento da dor. E é onde ele fez e escreveu, né? Eu acho interessante que aí então, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo como a morte, que não se farta. Ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos, né? Então aqui é interessante que diz assim que o justo viverá pela fé. É claro, irmãos, que essa tradução ela está modificada, né? Essa tradução é uma linguagem depois da Vulgata que foi mudada várias vezes. Mas a tradução da Bíblia hebraica é totalmente diferente, né? A judaica é totalmente diferente, mas o sentido praticamente é quase o mesmo. Eu acho interessante que quem usa essas palavras é o próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 17, ele cita essa parte que Abacuque diz em uma das suas canções. Porque isso aqui é um salmo, isso aqui é uma canção. Ele escreve na igreja, para a igreja lá em Gálatas, no seu capítulo 3 e versículo 11. Então ele escreve também para que o povo, né, reconheça e veja, examine aquilo que Abacuque falou no passado, que o justo viveria pela fé. E também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele também fala, né, ele fala sobre isso. Muito interessante. Também a gente vai ver aqui o Zai, né, que Abacuque fala. Quando Abacuque ele cita isso daí, eu quero que vocês entendam, irmãos, que isso aqui é uma canção. Também não é uma profecia. Ele não está sendo usado para profetizar para as nações, ou não está sendo usado para profetizar para o povo. Aqui ele fez uma canção, por quê? Porque segundo ele começou a se lamentar no seu capítulo 1, e Deus começou a mostrar em visão e falar com ele no que iria acontecer, então ele começa a compreender e entender o projeto e o trabalhar de Deus. Então quando ele começa a compreender e ver que não tem maneira, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, é como se ele fechasse os olhos e mergulhasse na luta. Assim, eu sei que eu vou passar por isso, não tem para onde correr.
Porque a sentença para Judá já tinha sido decretada desde a época do rei Manassés. Lembra do rei Manassés, o filho de Ezequias? O rei Manassés fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Foi o rei Manassés que edificou de novo os altares. Foi o rei Manassés que mandou prender o profeta Isaías e mandou serrar ele no meio. Foi o profeta Manassés que pegou seus filhos e ofereceu como holocausto, queimando para o deus Moloque. Foi Manassés. Quando ele fez isso, então Deus decretou uma sentença para Judá. E nessa sentença não tinha como Deus tirar. Deus ele só retardou a sentença por causa do rei Josias. Porque Deus ele sempre trata com cabeça, não com cauda. Então naquela época, como Josias se levantou, como eu falei no vídeo anterior, como Josias se levantou e fez uma reforma em Judá, então Deus retardou o momento da sua ira, retardou o momento aonde ele tinha decretado a sentença para Judá. Só que aí Deus ele tinha que colocar a sentença em ação. Só que para colocar a sentença em ação, ele tinha que tirar Josias do cenário. Foi onde Josias morreu lá no Megido, na guerra com o faraó Neco. Quando Josias morreu, então aí Deus entra em ação com o seu projeto de sentença para Judá, que usaria a Babilônia como vara de correção para eles ali. Então aqui ele falou, bom, não tem jeito. O Senhor já me mostrou que os babilônicos vai vir, vai invadir, vai destruir, vai levar o povo para cativo como escravo. Nós vamos ser vassalos de Babilônia, nós que sobrevivemos. Então eu vou ter que viver pela minha fé. Então ele faz uma canção, ele fala, o justo viverá pela fé. Então ele está falando dele mesmo, da situação que ele sabia, né? Da situação que ele sabia que ia acontecer. Então ele fala, o justo viverá pela fé. Devido ao que ia acontecer, não tinha como mais voltar atrás. Então ele tinha que se apegar com Deus. Porque eu acho interessante que fé para o judeu é diferente do que nós. Nós sabemos que fé é você acreditar naquilo que você não vê. Para o judeu, fé quer dizer agarrar-se, né? Ou agarrar, né? Agarrar-se ou agarrar ou agarrando. Eu acho interessante que tem uma historinha que diz assim. Um homem foi deixado no mar, no meio do mar. E ele nadou, não via margem. Ele nadou e muito cansado. Não tinha mais forças para nadar. De repente, por um milagre, ele avista uma boia. Quando ele avista aquela boia, ele tira a força do nada. Ele tira os seus últimos recursos, as suas últimas forças para nadar em direção da boia. Quando ele nada, tirando as suas últimas forças, nadando em direção da boia, quando ele chega até a boia, ele agarra aquela boia com firmeza e não solta. Isso é fé para o judeu. É você agarrar em Cristo e não soltar mais. Por mais que para você não tem mais força para lutar, se você acha que essa luta está tão difícil que você não vai conseguir, eu quero que você tire a força do nada, e se agarre em Jesus, que Ele é o centro da sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai te levar para a margem de novo, e você vai ser abençoado, e essa luta vai passar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque também fala dos 5 ais, né? O ais, ai do avarento, ai do cobiçador, ai do que pratica crueldade, ai do corrupto e ai da idolatria, né? Então isso fala no seu capítulo 2, versículo 18 até o 20. Eu acho interessante que aí ele diz assim: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudo? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum, né? Porque são ídolos, né? E ídolos não têm vida. Então aqui Abacuque, né?
E Deus estava tendo esse diálogo. E também sobre a bebida alcoólica, né? Eu quero falar sobre a bebida alcoólica porque os babilônicos, eles eram viciados, né, no vinho, no tomar dos seus vinhos e tomavam muitas decisões precipitadas. Por isso que eles não tinham misericórdia das nações conquistadas, por isso que eles praticavam às vezes requinte de crueldade por simples prazer, porque eles não tinham mais noção por causa da bebida. Diz aqui, pastor, você está inventando? Não, eu vou ler para vocês aqui. Abacuque capítulo 2, versículo 15 a 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Será fartos de vergonha em lugar de honra. Bebe tu e sê como tu incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominoso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade dos teus moradores. Então aqui Deus está falando daqueles então que bebiam, né? Por causa da bebida, as suas decisões eram demais. Eu vou finalizar para vocês, né? Como nós lemos aqui Abacuque capítulo 3, o versículo 2, e vou estar explicando, finalizando. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra da tua misericórdia. O que eu quero passar para vocês são dois cânticos, esse e o de 3, 17 e 19, que diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 2, bem conhecido como tema, que fala: viva a tua obra ao Senhor. Então aqui muitas pessoas se enganam, que acham que Abacuque profetizou uma vinda futura de um avivamento. Muitos pensam assim que Abacuque estava falando para que Deus mandasse um derramamento do Espírito Santo, um avivamento sobre a igreja. Isso daí é totalmente fora do contexto do que realmente Abacuque quis dizer. Abacuque vivia na mesma época de Jeremias. Na mesma época que Jeremias estava no auge profetizando para o povo, Abacuque estava indagando a Deus, se lamentando com Deus e querendo entender a situação do que estava acontecendo. Sofonias e Naum estavam no final, praticamente tinha terminado o seu ministério. Jeremias não, estava no auge. Foi na época que então Daniel foi levado a cativo, Cedraque, Mesaque e Abidnego. Foi logo após a morte do rei Josias. O poder de Babilônia então toma conta. Então Abacuque, ele prevendo o que ia acontecer, porque Deus tinha falado com ele, então ele fez um salmo, porque isso aqui é um salmo, é um cântico. Ele fez esse cântico a Deus, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que ele falou aviva a tua obra no meio dos anos? Porque ele se lembrou de quando Deus tirou o povo do Egito. O povo do Egito aparentemente parecia que estava esquecido, não tinha mais esperança. Mas então Deus levanta Moisés, e Moisés então tira o povo da escravidão do Egito. Ele falou do povo que ficou no deserto, as maravilhas que Deus fez de abrir o mar, do povo de Deus passar sobre o mar vermelho, do exército inimigo do Egito, né, vir morrer quando o mar fechou, o grande livramento. Então ele estava falando assim: Senhor, o Senhor fez tanto prodígios no passado, o Senhor libertou o povo lá do cativo, lá no Egito. Então, Senhor, eu sei que o castigo é iminente para nós, eu sei que o castigo está vindo, virá para nós e não tem como retardar isso. Então, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, não deixe, Senhor, que o teu povo, não deixe que a sua nação fique esquecido, não deixe que a sua nação se apague, que a sua nação morra no meio do inimigo, porque Babilônia vai vir e vai levar nós a cativo. Babilônia vai destruir Jerusalém, destruir Jerusalém,
mas não deixa que a essência do povo judeu se perca, porque nós somos o povo da promessa. Foi essa canção. Foi para que Deus não se esquecesse deles, que Deus se lembrasse, que eles ainda se tornassem ainda uma nação conhecida diante dos povos, que eles ainda fossem uma nação. Então Abacuque, ele fez essa canção, ele fez esse salmo, né, acreditando no que Deus ia fazer. As profecias, a maioria das profecias que os profetas profetizaram, tanto os maiores quanto os menores, foi voltada para o povo judeu, né? Então o avivamento da obra, quando ele fala aqui, não é para a igreja, não é para nós. Porque é só você pegar o livro de João, capítulo 4, versículo 13 a 14, quando o próprio Senhor tem um encontro com a mulher samaritana, que ele fala que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede, porque nele nascerá uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, se você aceitou Jesus, que é a luz na sua vida, então dentro de você tem uma água, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, como que você precisa de um avivamento? Porque se a igreja ela tem Jesus como centro da sua vida, então ela não precisa, porque o próprio Senhor Jesus falou que nunca mais terá sede. Então como que vai ser um avivamento hoje para a igreja, sendo que hoje nós vivemos o Brit Hadashah, vivemos a nova aliança. E a nova aliança é Jesus Cristo. Então ele jamais vai deixar nós com sede espiritual. Então esse avivamento não é para nós, esse avivamento é para que o povo judeu, né, fosse poupado, que Deus tivesse misericórdia, né, e ele se tornasse de novo uma nação conhecida pelos outros povos, né, que é o que a gente, né, tem visto nos dias de hoje, e é claro que no milênio, como os outros profetas falou, vai ser a nação que vai predominar. Nós também temos, né, a canção dele quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, né, também é um salmo, também é uma adoração. E aqui Abacuque está mergulhando na fé. Por quê? Abacuque está falando assim, ainda que a figueira não dê seu fruto, ou seja, ainda que eu não tenho que comer, ainda que eu não tenho que vestir, ainda que eu não tenho que beber, eu ainda acredito em Deus. Então ele está colocando a sua fé em prática, porque não tinha como correr, né? A luta viria, a dificuldade viria, já estava a sentença decretada para Judá, a Babilônia estava vindo aí, ele sabia que Babilônia ia arrasar, que ia levar eles a cativo, então não tinha escapatória. Então o negócio é mergulhar em Deus, né? Melhor acreditar em Deus, porque se nós somos justos, em meio à dificuldade e à luta que nós enfrentamos no dia a dia, eu sei que Deus vai nos poupar, né? Eu sei que Deus vai agir com misericórdia em nossa vida. Então é isso que Abacuque está falando. É claro que se você quiser um estudo mais esmiuçado sobre isso, então eu quero fazer um convite. A nossa igreja fica na rua Serra Dourada 768, no bairro Periolo, Assembleia de Deus Vida Nova. Aqui nós damos um estudo bem assim, rasinho, né? Bem pouquinho, porque na rede social é difícil de a gente prolongar mais. Mas se você quiser um estudo mais esmiuçado, então venha conosco, faz convite. Quero agradecer a Deus, né, por todos vocês estarem nos assistindo, curtindo os nossos vídeos e compartilhando. Então um grande abraço do seu pastor Eduardo Munhoz. Fique com Deus e um shalom Adonai Lehortonir. Amém?